Bom dia, boa tarde e boa noite, meus queridos alunos. Vamos seguir agora, como nós estamos num novo momento dessa nossa vida de professor, mas vou seguir aqui com as aulas gravando para vocês, tá? Hoje a gente vai iniciar a unidade 3, tá? Nessa primeira unidade, nessa primeira sequência, a gente vai fazer as unidades 1 e 2 e vamos falar um pouquinho sobre múltiplos, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre a cultura africana, sobre algumas escritas de números e um padrão muito importante chamado de múltiplos. O que acontece com esses múltiplos e divisores, tá certo? E a gente vai ver esses padrões e regularidades que são fundamentais na matemática, tá certo? Bom, sem mais delongas, vamos para a atividade. Então, meus fofuchos, cá está a atividade que nós vamos fazer, tá? Vamos começar aqui na página 74. Eu já vou dar um zoom aqui esperto para a gente ler e vamos entender, tá? Então, como eu falei para vocês, nessa sequência, João e Ana vão estudar padrões e regularidades, analisando aspectos dos universos culturais africanos e afro-brasileiros, além de algumas curiosidades da astronomia, tá certo? Descendo então aqui a atividade 1, vamos começar aqui a ler o enunciado, beleza? Ana e João estavam interessados em estudar padrões e regularidades. Durante as pesquisas, perceberam que o avanço tecnológico de hoje não seria possível sem a herança cultural de gerações passadas. Realmente, o que nós sabemos hoje não seria possível sem o que os nossos antepassados deixaram de legado, certo? João contou a Ana que o povo Makonde, do nordeste de Moçambique, utilizava 2 fios para marcar a data de seu aniversário. Eles faziam um nó no primeiro fio a cada lua cheia. Uma vez feitos 12 nós, eles faziam um nó no segundo fio, e assim sucessivamente. Então João lançou um desafio para a Ana. Qual a sua hipótese sobre o nó do segundo fio? Com que regularidade eles faziam nós no primeiro fio? Então aqui são 2 respostas. Então vocês vão dizer o motivo de fazerem o nó no segundo fio, certo? Então vocês vão explicar para mim na primeira linha, no primeiro parágrafo, qual é o motivo deles fazerem esse nó no segundo fio, tá? E depois, por que eles faziam 12 marcações? Tá? Por que eles faziam 12 nós? Então, no primeiro fio, por que faziam 12 nós? Por quê? E aí passava um nó para o outro. O que vocês acham que isso tem a ver? Tá certo? Pense um pouquinho, é bem parecido com o que nós fazemos no nosso dia a dia, na nossa vida, como nós contamos a nossa idade. Certo? E aí, seguindo então aqui para a página seguinte, é ótimo, vamos lá. Ana também havia pesquisado a respeito de outros povos africanos, como os orientais Bushongo, que viviam no Congo. Eles contavam de 3 em 3 e faziam as marcas. Quando tinham 3 grupos com as 3 marcas, faziam uma marca maior para representar uma nova casa. Ana pediu para que João explicasse ou desenhasse o que esse povo fazia para contar utilizando esse tipo de registro e escreva os números 9 e 24. Então vocês vão me dizer, fazendo risquinhos, tá, gente? Como é que vocês fariam para escrever o número 9, tá? Então lembrando que eles fazem risquinhos de 3 em 3 e quando tinham grupos de 3 grupos com as 3 marcas, ou seja, com 9 marquinhas, eles substituíam por uma maior. Ou seja, como é que vocês poderiam representar o 24? Lembrando que cada marquinha tem... cada grupos de 9 nós fazemos uma marca maior, tá? E aí vocês podem fazer a marca. Vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, vamos fazer o número 10, tá? Eu vou fazer o número 10 de exemplo para vocês. Vocês vão fazer a mesma coisa com 9 e 24. O 10 seriam 1, 2, 3 marquinhas. 4, 5, 6 marquinhas. 7, 8, 9 marquinhas. Opa, essas 9 marquinhas, o que eles faziam? Eles apagavam e marcavam, faziam um risquinho grande. Então, um risquinho grande, certo? Uma marca completa. Vou fazer uma marca bonitinha, isso. Certo? Então, essa marca grandona vale 9. E aí, para chegar no 10, eles colocavam mais uma marquinha pequena. Então, essa seria a representação do 10. Façam a mesma coisa aqui, com esses 2 números. Lembrando que o número 9, provavelmente vocês não vão precisar fazer marca grande, só as pequenas. E o 24, aí vocês vão ter que fazer uma mistura, tá certo? Questão 3. Como podemos agrupar a quantidade de 9 traços e 24 traços, determinando uma contagem de 3 em 3 sem utilizar o traço maior? Como podemos concluir? O que podemos concluir? Então aqui vocês vão explicar para mim
sem usar o traço maior, como escreveriam esses números, tá? Então, sem usar os traços grandes, só os pequenininhos, como eu fiz anteriormente. Como é que vocês colocariam? Tá certo? Mesma coisa, sempre o 24 e o 9. Em outras palavras, é só fazer 9 tracinhos e 24 tracinhos, vai ser novidade. Quantos grupos vocês fariam? Tem que lembrar também dos grupos, tá certo? Lembre que eles fazem grupos de 3 em 3. Questão número 4. Quando usamos o sistema de numeração decimal para registrar os múltiplos de 3, é realizada a contagem de 3 em 3, certo? Podemos dizer que usamos a mesma regra dos orientais Buchon? Justifique. Então, lembrando, quando nós fazemos os múltiplos de 3, o que são os múltiplos de 3? São os números da tábua do 3, tá? Então, tem 0, 3, 6, 9, 12, e assim nós vamos continuar sucessivamente, certo? E a pergunta está me dizendo o seguinte: se eu faço a mesma contagem de 3 em 3 que eles usavam, tá? Então, usamos a mesma contagem. E aí vocês vão tentar me explicar por quê. Opa, vamos subir aqui porque não vai caber. Usamos a mesma contagem? Por quê? Tá? Então vocês vão tentar explicar. É parecido com o que nós usamos, só que eles usavam tracinhos? Escrevam com as palavras de vocês, tá? É uma explicação de vocês. Tranquilo? E aí, para encerrar a primeira atividade, nós vamos na página 76. Vou dar outro zoom aqui, ó. Agora aqui. Escreva os 12 múltiplos de 3 partindo do zero. Depois escreva os 4 múltiplos de 3 quando partidos de 1000. Então, aqui é um desafio muito bom. Então, vocês vão escrever os múltiplos. Então, vocês vão escrever os múltiplos do 3, tá? Quero os 12 primeiros, ou seja, 0, 3, e assim vocês vão escrevendo todos. Certo? Então, coloquem todos aqui até o 12º. E na segunda linha, vocês também vão fazer os múltiplos de 3, os números que tem na tabuada do 3, partindo do 1000, tá? Então, vocês vão ver, o 1000 tem na tabuada do 3? Se não tem, tenta o próximo, até achar os 4 primeiros múltiplos do 1000, tá? 4 múltiplos de 1000 não, múltiplos de 3 partindo do 1000. Múltiplos de 3 maiores que 1000, certo? Uma dica minha, o 1000 não é múltiplo de 3, não tem 1000 na tabuada do 3. Uma maneira muito mais fácil de vocês determinarem é fazendo o processo inverso, tentar dividir. 1000 não dá para dividir por 3, tenta o 1001, 1002, 1003 e assim vai, tá? Descobrir o primeiro é só ir contando de 3 em 3. A atividade número 2, que nós vamos fazer também agora, está escrito assim, ó. João e Ana sabiam que há uma diferença entre o dia e a noite, pois durante o dia o sol ilumina a superfície da Terra, óbvio. Ana comentou com seu amigo que no Japão o dia e a noite acontecem sempre ao contrário do Brasil, ou seja, quando é dia no Japão, é noite no Brasil. Quando é noite no Japão, é dia no Brasil. Isso se deve ao movimento de rotação da Terra, girando em torno do seu próprio eixo, que possibilita o dia e a noite em nosso planeta. Você sabe quantas horas aproximadamente esse movimento leva? Quanto tempo tem? Então, quanto tempo em um dia? Aí vocês vão explicar para mim. Quanto tempo tem o dia? Pergunto. Todo mundo sabe essa, nem vou comentar mais não. E aí temos aqui o Fique Atento, tá? Fique Atento diz o seguinte. Ana explicou que o movimento de rotação de translação é a volta que a Terra realiza em torno do Sol. E que esse movimento demora aproximadamente 365 dias e 6 horas para ser realizado. Pesquise como essa situação é resolvida no calendário e registre no caso. Então, 365 dias tudo bem. E essas 6 horas? Tá? O que acontece com essas 6 horas? Então vocês vão pesquisar ou vão tentar descobrir o que acontece com as 6 horas restantes. Tudo bem? O que acontece com essas 6 horas? É uma coisa que nós usamos a cada 4 anos. Olha a dica do professor. Muito fácil, hein? Olha a dica. Seguindo agora, então, para o finalzinho, aqui em cima. Essa situação ocorre de quanto em quanto tempo? Aí vocês vão explicar para mim, tá? De quanto em quanto tempo acontece essa
organização, certo? Lembro a vocês que já ouviram falar disso daqui, é bom você dar uma pesquisada, pode perguntar para os pais de vocês, que é um tipo de ano que está falando aqui no exercício 3. O ano bissexto, o ano de 2016 foi o ano bissexto. O ano bissexto é aquele ano que tem 366 dias, por isso é bissexto, 26. Circule os outros anos bissextos da lista. Então, pensando nessa resposta da 2, se 2016 foi bissexto, qual outro ano aqui será bissexto também? Né? E aí tem aqui uma observação assim, no ano bissexto, o mês de fevereiro tem 29 dias. Então aqui é só circular os outros anos bissextos. Tem mais de um aqui, hein? Tem mais de uma resposta aqui. E é isso aí, meu turminha. Falando de ano bissexto, olha que delícia. É muito legal, tá? Fico então na guarda daí das atividades de vocês. Tirem todas as dúvidas da sala de aula. Esqueça de mandar foto, tá? E fico no aguardo então dessas atividades, tá certo? Um forte abraço e até a próxima aula.